Olá, meu nome é Daniel Carvalho e eu sou da Construtiva. Hoje chegamos na aula 2. Eu vou falar sobre a gestão eficaz, como uma gestão eficaz pode trazer maiores lucros para o seu escritório. Fica ligado nesse vídeo. Pessoal, então para começar, quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também está tendo dificuldade aí na gestão do escritório e quer saber como ele pode fazer uma gestão mais eficaz, trazer mais lucros para o seu escritório, através de algumas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, que são dicas que eu já aplico no meu escritório e já tenho resultados concretos. Eu quero que você entenda um pouco melhor e também seja capaz de ajudar nos seus negócios, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, antes de tudo, a gente está sempre falando aqui sobre o tripé, né? Que é o foco, um tipo de cliente, um tipo de projeto, a gestão eficaz, que eu vou falar agora, e também no marketing. Esses são os três pontos necessários para que um escritório ele se diferencie dos outros escritórios. Tá? Todo escritório que não tem um foco definido de quem que é o cliente, qual que é o tipo de projeto que dá lucro, que não tem uma gestão que seja eficaz e não divulgue seus trabalhos através do marketing, provavelmente, se está trabalhando, vai ser esquecido ao longo do tempo, pois as receitas vão cair, o nome vai ser cada vez menos divulgado, né? Menos visto, então ele vai ser cada dia menos lembrado, tá? Então vamos focar aqui agora no segundo pé, que é a gestão. O que a gente tem aqui na gestão? A gestão empresarial, na verdade, de um escritório de arquitetura é bem maior que isso aqui. Eu quero simplificar isso em 4 pontos para que fique de uma maneira mais fácil, mais rápida e também de uma maneira mais simples aqui para a gente entender e poder já ver quais os gatilhos que a gente vai ativar para chegar nos resultados que a gente quer, tá? Então vamos lá. A gente tem primeiro a questão da gestão externa, né? Então é questão de maquinário, licença, se você tem um espaço físico também, a manutenção desse espaço físico, a questão do mobiliário, cafezinho, se tem lá tudo na despensa, tudo certo para você receber seus clientes. Depois a gente tem a gestão que eu chamo de uma gestão interna, tá? Que é a gestão de pessoas, se você tem funcionários, a questão de técnica, normas e leis, né? Você tem que estar ali com as leis e normas atualizadas, com a equipe capacitada para atender os clientes, né? É uma questão de padronização que facilita, né? Se o seu desenho, por exemplo, você está com uma prancha, né? O primeiro pavimento de um prédio e depois o estagiário vai continuar esse trabalho no período da tarde, né? Você tem que ter lá desde os layers até os nomes certos, né? Não pode ter aquela padronização maluca, né? De projeto prédio final, finalíssimo, essa é a versão final. Não, você já tem que ter um padrão ali de nomenclatura, uma padronização, né? Também a gestão da produção, né? Porque você tem os seus projetos correntes, tem projetos para entrar, tem projetos que você ainda tem que aparar algumas arestas, né? Então você tem que ficar ligado nisso. Tem a questão de prazos, né? Prefeitura, clientes, prazos contratuais que você tem que cumprir e o financeiro, que são suas obrigações de impostos, né? Você fatura, segundo a sua alíquota ali, se você for do Simples Nacional ou lucro presumido, você tem um imposto aí para pagar mensalmente. Aí vamos para as duas outras questões aqui que eu considero as mais importantes quando você está iniciando o seu escritório, que é a parte comercial e a parte de marketing. Por que eu considero essas gestões tão importantes? Por que elas são tão importantes, Daniel? Vou explicar. Por exemplo, se você está aí no seu escritório, na sua casa trabalhando agora e está com uma entrega maluca para entregar, sei lá, dia 1º de outubro, e aí você está trabalhando loucamente, loucamente, loucamente. E aí, você fez aquela entrega nesse dia, 1º de outubro, que era o seu deadline. E aí, o que você vai fazer depois disso? Se não tiver ninguém vendendo novos projetos, você não vai ter novas fontes de receita para o seu escritório. Então, por isso que é tão importante essas duas etapas aqui da gestão, né? Esses dois setores da gestão. Você tem que ter uma gestão de marketing, que é o quê? O marketing é você ser visto, você ser ouvido, você divulgar o seu trabalho aí para o mundo, né? Então, ele é um custo estratégico. Se tiver um momento de crise e os seus concorrentes estiverem segurando a mão no marketing, foque em dobro no marketing, porque é a melhor hora para você mostrar que você é um profissional capaz, é o profissional certo para atender aquela demanda, né? Aquela coisa da procura do cliente, do projeto ideal, que eu vou martelar provavelmente em todas as aulas com vocês, porque tanto arquitetos, engenheiros e designers têm essa questão de tentar trabalhar com o máximo de coisas possível, mas na verdade os resultados vêm quando você foca num tipo de solução e num tipo de cliente.
E a divulgação também ela não é só online, tá? Eu falo aqui muito de rede social, de marketing digital, né? A gente também tem que pensar também na questão de divulgação offline, né? Através do networking, através de eventos também, de classe e tudo mais. E o planejamento, né? Não adianta você ter um canal no YouTube e postar uma semana e depois nunca mais, ou você ter um site, né? E depois nunca mais atualizar aquele site, tá lá com postagens de 2015 lá no seu blog, né? Então, esse é um problema muito grave que também acontece. Foto depois nunca mais, e isso não gera engajamento, né? Tem muita gente que reclama comigo, ah, Daniel, não tem resultado, com rede social é impossível. Lógico, a cada 2 meses você para de postar durante um tempão, e aí você não consegue colher esses resultados, né? Quando você está falando de marketing, você está falando de uma maratona, não é um sprint. Vamos agora para a parte comercial, né? Que é o acompanhamento das propostas. Provavelmente você manda 10 propostas, mas você não fecha todas as 10 propostas que você envia. Então você tem que ter alguém para acompanhar essas propostas. Ah, enviei essa proposta na segunda? Bom, vou cobrar um retorno desse cliente, né? Depois de 7 dias, por exemplo. E aí, tem alguma dúvida? Tem mais alguma coisa para esclarecer? O que aconteceu? Quer negociar alguma coisa? Esteja aberto para fazer esse follow-up também das propostas, porque muita gente vai, manda a proposta e depois esquece, o cliente esquece também e os negócios não acontecem. Também a questão de fechamento de contratos, para que você consiga ver também, que é o último item aqui, qual que é a sua taxa de conversão, né? Ah, por exemplo, eu estava vendo aqui um pouco antes do vídeo para falar com vocês, a taxa de conversão aqui do escritório é de 14%. A gente já teve uma taxa de 10%, já teve uma taxa em 20% uma época, mas hoje a taxa de conversão de propostas enviadas pelo escritório é de 14%. A cada 100 propostas que eu envio, eu fecho 14 propostas. Então eu consigo ter um norte aqui legal para saber quanto que está na minha taxa de conversão, né? O sucesso, né? E também consigo perceber outros aspectos relacionados a isso, que vão me ajudar na orientação do marketing, por exemplo. Ah, não estou conseguindo fechar projeto de reforma de apartamento. Ah, então tem alguma coisa errada, meu preço está muito alto, meu preço está muito baixo, eu não estou apresentando o escopo, né, que o cliente precisa, eu tenho que entender um pouco melhor por que que o fechamento não acontece. E outra coisa é essa questão de estabelecer parcerias também. Tem parcerias que são boas, tem uma construtora que quer fazer a execução de todos os seus projetos. Isso vai ser positivo para você? Aquela construtora é confiável? Essa parceria vai gerar novos negócios para você? Você tem que avaliar tudo isso. Eu já fiz de tudo, já fiz parceria, já fiz pré-terceirizado, já fiz de tudo e hoje em dia eu sou bem mais seletivo com esse tipo de coisa, porque normalmente, quando você está começando a carreira, tem muitos clientes que falam que você vai entrar no risco, você vai ter a sua remuneração de outra maneira, mas são projetos onde a taxa de sucesso, né, é muito baixa, então você acaba trabalhando de graça. Então você tem que fugir desse tipo de parceria e buscar parcerias que vão remunerar o seu trabalho de forma apropriada. Vamos aqui para o próximo slide, que é o que eu estou falando para você desde o início aqui da apresentação. Muitas vezes, isso acontece com diversos arquitetos que são colegas meus, diversas arquitetas, designers. O que acontece? Eles estão sempre focados em demandas internas. Então é cliente pedindo revisão, é prazo de prefeitura, é correr atrás ali de um documento, é fazer um projeto executivo, é fazer um projeto legal, é fazer um estudo. A pessoa está sempre correndo atrás das demandas internas do escritório. E aí o que acontece? No momento em que acabam essas demandas internas, a pessoa fica sem nada para fazer. Então, a receita do escritório ela vive de altos e baixos e isso gera muita insegurança. Você tem que pensar, na verdade, da maneira que eu vou mostrar no próximo slide, né? Que direção é mais importante que movimento. Então, pensa o seguinte, quanto você tem que faturar no ano, depois divide isso por 12, vê quanto você tem que faturar por mês e corre atrás dessa meta mensalmente, tá joia? Para você ter a certeza de uma renda previsível ao longo do ano, porque não adianta você ficar correndo atrás das coisas, fechar grandes projetos e depois ficar na seca, né, de projetos logo após grandes entregas ou um grande faturamento do seu escritório. Essa é a minha sugestão. Se você está começando, foque nessas duas questões, tanto na área comercial quanto na área de marketing. Você tem que divulgar o seu trabalho para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas ainda não te conhece. Você já trabalhou com outros arquitetos, mostre que você está disponível para fazer um projeto terceirizado, para uma parceria.
você tem que botar a sua cara a tapa no mercado, tá joia? Não adianta você focar, vou ter o melhor computador, vou ter o escritório mais bonito, ou vou ter os melhores processos, o meu contrato vai ser o melhor, a padronização minha de arquivos é sem erro. Não, não adianta. Se você não tem serviço para ser feito, você está sendo muito eficiente nas coisas, né? Em tudo que você faz. Mas isso não está sendo eficaz, isso não está gerando resultados reais para o seu escritório. Então, foque 80% do seu tempo em quê? Área comercial e marketing. O marketing ele vai trazer os primeiros clientes e a área comercial vai filtrar esses clientes e levar eles ao longo do funil de vendas. Para depois você chegar aqui, você conseguir fazer a roda girar completamente, né? Então, com a área de marketing funcionando, com a área comercial funcionando, fechando bons contratos, você vai poder ter mais receitas. Com mais receitas, você consegue investir num espaço melhor, em maquinário melhor, em funcionários. Você começa a poder aprimorar, né, a sua gestão interna de pessoas, processos e tudo mais, e isso gera um ciclo virtuoso que vai gerando novos projetos para o seu escritório, tá joia? Então, esse é um ciclo que sempre vai começar ali no marketing, que é onde você vai propagar o seu trabalho para a maior parte das pessoas. Depois você vai fazer um trabalho de fechamento de contratos. Depois isso vai gerar receitas e o seu escritório vai começar a andar sozinho e essa engrenagem vai estar sempre rodando. E aí, vou falar aqui por último do funil de vendas, já fazendo um gancho, né, com o último ponto do tripé que eu vou falar na semana que vem. Esse é o funil de vendas, gente. Então, pensa bem, as redes sociais ou o que quer que seja, né, que você está utilizando, né, para fazer essa etapa primeira, né, de conscientização, que é para as pessoas conhecerem, entenderem, saberem quem é você, é essa etapa de conscientização. Você vai colocar muita gente nesse topo de funil, né? Esse funil vai ficar cheio lá em cima, só que ele vai afunilando até chegar ali nos contratos fechados, né? Então, o que é essa etapa de conscientização? É você fazer um post no Instagram, é você ter um vídeo aí no YouTube, é você aparecer numa publicação de revista, o seu nome espalha e várias pessoas vão correr atrás de você. É você fazer, por exemplo, um anúncio pago, né, no Google, para você aparecer ali nos primeiros anúncios da rede de pesquisa. Também é uma das coisas que você pode fazer para trazer pessoas para essa etapa de conscientização. Indo um pouquinho mais para baixo, o que vai acontecer logo após essa etapa de conscientização? Vem a etapa de interesse. O que significa interesse? A pessoa pensa, nossa, esse arquiteto é bom de serviço, essa arquiteta aqui é legal, gostei desse projeto aqui que ela fez, essa casa que ela fez é espetacular, bacana. Vou guardar esse nome aqui. Então, a pessoa já consegue ver que você é um profissional diferenciado, você vai conseguir atender ela. Talvez não agora, mas posteriormente. Aí passa um tempo, teve essa pandemia louca, a pessoa está querendo mudar aí de cidade e vai arranjar uma casa lá no interior, precisa reformar essa casa. O que vai acontecer? Nossa, lembra da fulana? Pois é, uma arquiteta bacana lá que eu conheci na época lá da pandemia, fiquei navegando na internet, vi ela nas redes sociais, acessei o site, vou ligar para ela. Aí liga, conversa, fica falando sobre algumas objeções, tudo mais, tira algumas dúvidas com ela em relação a como é que é uma reforma, quais são as etapas, manda umas fotos e tudo mais, e depois parte para ação. Ó, seguinte, vou querer mesmo uma proposta, minha casa tem tantos metros quadrados, vem aqui fazer uma medição, me manda o orçamento, tudo certinho, vamos mandar bala. E aí, depois da proposta aceita, o contrato está fechado. Então, se aquilo lá está dentro do que o cliente imaginava, se você conseguiu principalmente quebrar todas as objeções, né, para ele vender, né, se vender, mas não em relação a preço, mas em relação a valor, né, poxa, essa arquiteta é muito legal, ela vai me ajudar, ela é uma pessoa experiente, é uma pessoa que entende, ela tem o estilo que eu gosto. Todas essas questões me trouxeram agora para o fechamento de contrato. Então, é ali no finalzinho. Então, muita gente fica falando assim, eu tenho que ter 100 mil seguidores, eu tenho que ter 10 mil seguidores no Instagram, né? Eu tenho que ter um canal no YouTube com milhares de pessoas. Pensa que você está colocando só pessoas ali em cima, né, na etapa de conscientização, e que poucas pessoas vão fechar. Imagina, é, um escritório que tem 100 mil seguidores no Instagram, ele não consegue atender os 100 mil inscritos, né? Mas algumas pessoas ali estão, né, entendendo, vendo que você é uma autoridade no assunto
e elas podem atravessar esse funil até elas se transformarem num contrato fechado para você, tá joia? Então é isso, espero que tenha gostado. Na semana que vem eu vou falar sobre marketing, tá? É um assunto quente, o pessoal tá sempre falando sobre marketing aí nas redes sociais. E eu sempre falo que o trabalho de marketing é um trabalho de formiguinha, e eu vou explicar por quê, tá bom? Então, espero que tenha gostado, compartilhe com os amigos e até semana que vem.